Livro de Josué, capítulo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, do opoente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza onde quer que andares. Não se aparta a tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porquanto então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não o mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Deus. Tu tens o controle de todas as coisas. Pai, tu sabe a situação, Senhor, e tu conhece, e eu sou sincero perante ti, aonde eu estiver. Então vem, Senhor, e nos ajuda, Deus, a falar essa palavra, Deus. Nós não temos capacidade, eu não tenho, Senhor amado, nada a oferecer, mas nós temos o Teu Espírito Santo, Deus, que é isso que nós queremos, Senhor. O Teu Espírito Santo revela a palavra, o Teu Espírito Santo consola, o Teu Espírito Santo abre o nosso entendimento, o Teu Espírito Santo é o que cura, o Teu Espírito Santo é que nos guia. Então nós vemos convidar, Senhor, nós vemos rogar, nós vemos aqui, Senhor amado, pedir a Ti, que Teu Espírito Santo guie esse momento da palavra, Deus, que Teu Espírito Santo venha, Senhor, e guie, Senhor, tudo que for feito, Senhor, e que Tu venha, Senhor amado, falar conosco, Deus, aquilo que precisamos ouvir, Deus. Senhor amado, queremos e necessitamos ouvir a Tua voz, Pai. Nos ajuda, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aqui um texto, acredito que todo mundo conhece, ou a grande maioria, pois pregamos bastante sobre esse tema, que vai iniciar uma conquista, vai iniciar a entrada do povo de Deus, do povo de Israel, dentro da terra prometida. Imagine só para a gente dar um contexto, para iniciar a palavra. O povo aqui, eles não foram escravos, quem estava vivo agora, essa geração, eles nasceram no deserto. Então todo mundo que estava vivo, tirando Josué, Caleb e o Moisés que tinha falecido há 30 dias, todo o resto, aqueles milhões de homens, milhões de mulheres, todos eles nasceram no deserto. Agora, imagine a pergunta dos filhos aos pais: pai, por que a gente está andando aqui? Não é? Criança tem isso de indagar, por que isso, por que aquilo, por que nós estamos aqui, por que essa nuvem, por que essa coluna de fogo, por que esse maná caindo do céu, por que essa rocha? Então foi uma geração que nasceu no deserto, vendo milagre atrás de milagres, e vendo ali uma pessoa como Moisés sendo um destaque, uma voz de Deus.
Então essa é a geração que está viva, que está pronto para conquistar. E se eu fosse colocar um tema nessa palavra, eu ia dizer um novo começo, pois nunca é tarde, nunca é tarde, independente da sua idade, independente da minha idade, independente do que estamos passando, para recomeçar. Sempre a gente pode ter um novo começo, sempre podemos, nunca é tarde. Eu posso recomeçar hoje várias coisas que eu deixei no caminho. Eu posso recomeçar hoje um estudo, uma faculdade. Eu posso recomeçar agora, eu quero aprender algo novo, um curso técnico, entende? Porque a gente não vê limites, o Senhor não põe limites. E ali nesse momento, nesse dia, o povo estava ali chateado, o povo estava triste, o povo estava, angustiado. Muitos nem queriam mais ir para a terra prometida, porque não via mais sentido naquilo. Sabe perder o sentido da vida? Não faz mais sentido atravessar, porque toda a geração passada ficou no deserto. Moisés não volta mais, já se foi. Faz 30 dias que estamos passando esse momento da partida de Moisés. A geração ali que estava ali falou assim: estamos no deserto faz tanto tempo aqui esperando uma promessa, vivendo um sonho. E criança gosta, sabe quando você alimenta o sonho de uma criança? Cria uma esperança na criança e ela cresce. Eu lembro quando eu e meus irmãos, você pode até perguntar para o Samuel, para a Liliane, sempre a gente teve um sonho da casa. Não é verdade? Sempre a gente falava assim: a gente vai construir a casa, a gente vai construir a casa, a gente vai ter a casa. Aí olhava o quintal, umas paredes erguidas, umas paredes sem terminar, e não tinha ninguém trabalhando, mas a gente falava: mas por que isso, pai? Não, a gente vai construir a nossa casa. Aquela geração cresceu ouvindo o quê? A gente vai entrar na terra prometida. Mas chega a decepção na vida daqueles homens, daquela geração, de ver Moisés partindo, de Moisés morrer. Eles não conseguiram mais caminhar, e eles não conseguiram mais entrar, aquilo que eles esperaram, a vida toda, está o Jordão, a bênção dele ali na frente, a dificuldade paralisou eles. Você já teve uma dificuldade que paralisou a sua vida? Sabe, coisas assim que nos machucam. E eu não estou dizendo que aquela geração era uma geração de mimimi, como diz nos dias de hoje, uma geração que não sabia sofrer. Não, era uma geração que cresceu no deserto. Era uma geração cascuda que depois vai enfrentar Jericó, vai enfrentar várias nações sem medo, vai batalhar. Mas a dificuldade paralisou. Nem para frente, nem para trás. E faz 30 dias que eles estão parados. Quanto tempo eu estou parado? Você já pensou? Esse ano foi um ano diferente. Eu tenho certeza que muita gente paralisou total, não conseguiu mais estudar, o trabalho não deu certo, sabe, o ambiente, tudo, porque esse ano foi um ano que dificultou muitas coisas. O que tem nos paralisado? O que tem paralisado a sua vida? Hoje, o Senhor vem e fala como Ele falou com Josué. E é engraçado que o Senhor, Ele fala de uma maneira que não é o convencional. Porque você percebeu como funciona o versículo 1 e o 2 que nós lemos? Como que Deus fala? A primeira coisa que Deus fala com Josué, olhe no versículo 2, se você está aberto, se o pessoal conseguir colocar para a gente, Josué 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Você acha que eles não sabiam disso? Você acha que Josué não sabia disso? É óbvio que eles sabiam. Eles estavam paralisados, tristes, chorando por 30 dias por causa disso. Mas por que Deus estava falando? Porque Ele quer agora dar a solução para você atravessar esse Jordão e conquistar. Ele fala: levanta-te agora. E esse é o tempo de Deus. A gente usa muito: se Deus quiser amanhã, se Deus amanhã.
Deus vai curar amanhã, vamos fazer 7 semanas, porque no final de 7 semanas, a gente às vezes pega o tempo de Deus e coloca futuro, mas Deus, Ele põe aqui, levanta-te, pois, agora, o tempo de Deus é agora, e passa esse Jordão. Aquilo que você ficou parado na frente, olhando aquela dificuldade, Deus está falando, é agora que você vai atravessar ela, e você não vai ser mais paralisado por essa situação. Até quando eu vou ficar de frente com o Jordão olhando? Porque teve um pedaço daquela geração, daquelas pessoas, que escolheram ficar do lado do deserto, do lado errado do Jordão, do lado que não era a terra prometida. Teve muitos que quiseram, e Deus, Ele é tão bondoso, que dá um livre-arbítrio, que Ele deixa eu escolher que lado eu vou ficar do Jordão. Se é do lado da terra prometida, daquilo que eu sonhei a vida inteira, ou se é do lado que eu estou acostumado. Tem maná, tem nuvem, tem a água saindo da rocha, é tudo uma bênção, dá para viver, mas tem uma terra prometida esperando para nós. Eu quero viver essa terra. É isso que Deus está falando para Josué. Josué, eu entendo a sua dor de Moisés, eu entendo a sua dor, eu entendo, mas eu quero dar algo novo para vocês, eu quero dar algo novo para essa geração que está cheia de esperança. A dificuldade não pode nos parar mais, a dificuldade não pode nos paralisar. A gente tem que entender isso, a dificuldade não pode. E eu aprendi uma frase, essa frase eu aprendi essa semana num programa de rádio, que eu tenho um programa de rádio de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, se você quiser acompanhar no nosso canal do YouTube, ou comigo, ou com a minha esposa Beatriz. Uma palavra ali que Deus deu para mim, eu estava pregando, e isso eu quero levar para a minha vida. Enquanto você acreditar, Deus vai estar trabalhando. Isso me deu muita força, porque quando eu paro de acreditar, não é que Deus perde a força, mas eu impeço Ele de trabalhar, e é uma loucura como eu, o homem fraco, limitado, paro o agir de Deus, porque Ele respeita o meu livre-arbítrio. Se eu não acredito, se eu não quero, Ele não vai me forçar a atravessar o Jordão. Mas enquanto eu acreditar, enquanto eu crer na palavra de Deus, o tempo agora é a hora de atravessar o Jordão e conquistar aquela promessa. Enquanto você acreditar, Deus vai estar trabalhando na sua vida. Por isso que eu resolvi acreditar nas promessas do Senhor, independente de possibilidades, independente, de probabilidade. Podendo ou não, olhando os olhos humanos, se dá certo ou não, eu acredito em Deus, porque enquanto eu acreditar, enquanto eu tiver fé, o Senhor vai estar trabalhando na minha vida. É uma promessa do Senhor, Ele está trabalhando por nós. Deus, Ele tem um grande futuro para nós, mas a gente não pode ficar preso ao nosso passado. A gente não pode ficar preso, porque o passado, ele é como um imã, sabe o imã de geladeira que você põe? Você chega perto assim e ele puxa. Não é? Você pega um imã perto de um ferro, ele puxa, é natural. E o passado gosta de fazer isso com a gente. De repente você está vivendo, aí vem uma situação ruim, a gente está mais vulnerável, devido ao problema dos dias a dias, e de repente um sentimento do passado nos puxa, e parece que todas as coisas boas que temos não valem mais, não é verdade? Mas se a gente tem que entender isso, o passado quer me puxar para o deserto, mas Deus quer me puxar para a terra prometida, Ele quer me puxar além do Jordão. Esse é o plano de Deus. Deus, Ele nunca tirou o povo de Israel do Egito para morrer no deserto. Pode ver, Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Ele não quer ninguém no deserto. O deserto, como a gente está aprendendo, é processo, é trabalhar de Deus. Eu tenho que aprender muita coisa,
eu preciso aprender a ser grato, eu preciso aprender a dependência de Deus. Tenho muita coisa para aprender no deserto, mas eu não fui feito para o deserto, eu fui feito para a terra prometida. Aleluia! O deserto não é o nosso lugar, irmão. É óbvio, eu tenho livre-arbítrio, livre escolha. Eu vou viver no deserto chorando, eu posso, mas o Senhor está dando uma palavra: Josué, levanta-te agora, atravessa esse Jordão, Jericó está ali na sua frente, você vai destruir, eu dou na sua mão. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Ninguém vai ficar na sua frente, ninguém vai lutar com você de frente, ninguém vai dar de frente. Apenas vai e segue a minha palavra. Qual é a minha fé? Qual é o meu objetivo? Eu tenho que entender que se a minha fé está firmada no Senhor, eu não posso ficar preso a nada, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não falamos disso? E sempre quando nós falamos de ser liberto por Cristo, entenda a minha simplicidade. Normalmente eu pensava, não, é a pessoa que está lá no vício, essa pessoa precisa de liberdade. Não falamos assim? Quando falamos, libertação, é a pessoa que está ali com o espírito maligno. Mas muitas vezes eu preciso ser liberto de alguns traumas na minha vida. Eu preciso ser liberto de coisas que me prendem, coisas da minha mente, coisas do meu sentimento, coisas do meu emocional, coisas do meu passado, lá atrás. Talvez da minha infância que me prendeu, eu fico preso, e eu começo a andar, eu vou atravessar o Jordão, quando eu vejo aquilo me puxa, e meu ânimo cai, eu estou triste novamente, eu não consigo mais andar. O Senhor quer te libertar, foi para isso que Ele veio, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para você ser livre de todas as coisas. Ele quer nos libertar. Ele não quer ver a sua casa, a minha família, a minha vida, o meu trabalho, tudo que eu faço preso. Ele tem uma liberdade para nós, só Ele pode comprar, que Ele nos dá essa liberdade. Vou falar algumas coisas que eu marquei, que nós precisamos ser livres. Aí se alguma coisa você precisa ser livre, você marca aí: rejeição, traição, abandono, falta de perdão, ofensas, autocomiseração, querer se vingar, aí pegou, hein, querer, inveja, vontade de desistir, ser desencorajado, decepção com pessoas, decepção com Deus e decepção comigo mesmo. Só por curiosidade, dessas coisas que eu falei com você, quem precisa se libertar talvez em 3 coisas? Eu falo a verdade, quando eu fiz essa lista, eu olhei e falei, de todos eu acho que eu só não tenho uma, eu não lutei contra, porque eu nunca me decepcionei com Deus. E não falo isso para me vangloriar, estou dando o meu testemunho, eu nunca me decepcionei com Deus. Mas eu já me decepcionei com pessoas, já me decepcionei comigo mesmo, já tive falta de perdão, de não querer perdoar, sabe esse sentimento? Eu não quero perdoar, e coisas que a gente está lutando. Então enquanto eu estiver amarrado nesses itens, que eu citei para vocês, eu vou estar preso do lado errado do Jordão. Mas é inveja, é falta de perdão, é autocomiseração, eu quero me vingar, é a traição, a rejeição, a pessoa se sente rejeitada, porque era uma geração que podia falar, que fim que eu tenho, eu nasci no deserto, sei lá, a pessoa tem 20 anos da minha vida aqui no deserto, sem uma casa, vivendo, e monta a tenda, e a nuvem anda, desmonta a tenda, anda lá, ai que dó de mim, autocomiseração. Hoje o Senhor quer nos libertar, aleluia. Teve um caso, um fato na minha vida, eu tinha um colega na faculdade, e esse colega me ajudou muito, me abençoou muito na faculdade. Ele, de vez em quando, ele ia de carro, e como ele era de Porto Feliz, a gente ia junto, dividia a gasolina, me ajudava muito.
no último semestre da nossa faculdade. Sabe quando está acabando, que você já fechou as notas, só tem o TCC para apresentar? Uma delícia quando chega numa roda de amigos conversando. Eu acabei fazendo uma brincadeira ali, mas não foi para ofender, mas a pessoa se sentiu ofendida. Aí a gente ficou a faculdade inteira amigo. No último semestre, quase nas 2 últimas semanas, a gente brigou e paramos de se falar. E a gente ficou, e é isso que eu estou falando, sabe, anos de amizade. Aí, nenhuma situação, nenhuma brincadeira, ele se sentiu ofendido. Aí eu fiquei mais ofendido ainda, porque eu falei, está todo mundo brincando aqui, você vai ficar bravo comigo. Sabe aquele sentimento, eu sou justo e você está errado? Não, você não pode ficar bravo, a gente tem cada ideia às vezes. E aquela amizade parou. E falei, tá bom, acontece assim mesmo, não dá para... Sabe, a gente gosta de justificar erros. Eu gosto de pegar a Bíblia, eu leio a Bíblia e justifico na minha realidade. Eu não quero me consertar na Bíblia. Eu quero pegar a minha realidade, adaptar e esquecer o meu passado. Porque a gente sabe que tem que perdoar, tem que, sabe, a angústia, a mágoa, o Senhor não é contra isso. Isso é fruto da carne, o fruto do Espírito é perdão, amor, bondade, temperança. Mas muitas vezes a gente quer adaptar, não, porque não dá para ter paz com todos. E aí eu adaptei a Bíblia e falei, não, tá bom, eu estou bem com Deus. Mas depois que você termina a faculdade, algumas faculdades públicas é assim, tem uma prova que serve para avaliar a faculdade. Não é todos os alunos que fazem, que se formou. Ele chama alguns, acho que é meio aleatório, não sei. Aí meu nome estava lá, na chamada. Falei, já terminei a faculdade, já peguei o diploma, já está tudo. Vou ter que voltar lá e fazer a prova, senão o seu diploma fica preso, alguma coisa assim. Fui lá em Itu, na faculdade, fazer essa prova aí, de avaliação do curso que eu fiz. Aí eu cheguei muito cedo. Quem estava bem lá esperando também, que chegou bem cedo, na mesma sala, na mesma prova. Que provação. Fala a verdade, meu Deus, precisava disso. Eu olho para Deus e falo assim, Deus precisava disso. Mas Deus, Ele trabalha, Ele faz algumas coisas para nos trazer a libertação nas nossas vidas. Porque Ele não quer ver eu preso com nada, mesmo que seja uma briga de boba. Ele não quer ver eu preso nessa briga. Mesmo que seja um sentimento bobo, Ele não quer ver eu preso, porque Ele veio para nos libertar por completo. É isso que Deus quer. E ali a gente se acertou, tá? Sabe aquela bobeira? Cara, que bobeira, é verdade. E acabou ali, a gente voltou a se falar. Mas é só um exemplo dizendo assim, o Senhor, Ele trabalha. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em plano do Senhor, em propósito do Senhor. Tudo o Senhor tem um propósito na nossa vida. E temos que entender e abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, para entrar nesse plano. E quando a gente faz isso, eu fecho a porta para o mal. Se for possível, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 7, o pessoal vai colocar aqui no Data Show. Não vou falar sobre o casamento, eu vou falar sobre fechar a porta para o mal, para viver a liberdade. 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aqui tem todo um contexto sobre casamento, sobre um relacionamento, que não é o assunto de hoje. Outro dia o pastor e a pastora nos ensina, nos edifica, nos dá um estudo sobre isso. Ele está falando aqui, se o seu marido, o marido e a esposa, não dê lugar para o diabo na sua incontinência.
E para a gente entender o que é incontinência, a gente tem que entender continência. O que é continência? Eu lembro de um fato, e foi muito engraçado para mim. Meu pai ainda estava trabalhando em Sorocaba, e a gente foi no lugar do trabalho dele, e a gente ficou num corredor que dava alguma sala, sentado. Eu não lembro o que nós fomos fazer, mas só sei que nós ficamos naquele corredor. E para mim foi alguma coisa, até engraçado, porque chegava uma pessoa assim, passava, batia, sabe bater continência? Batia continência e passava. Aí a mesma pessoa voltava, batia continência, bom dia, e passava. Aí daqui a pouco a pessoa voltava, a mesma pessoa, eu falei, não é possível. Voltava, aí voltou, bater continência, não é possível um lugar. Os alunos fazia isso, eu falei, não é possível, toda vez ficar batendo continência. Aí eu falei, o que é isso? Ficar toda hora batendo continência. É você fechar o espaço. Então a gente entendeu o que é continência. Aí na minha casa, eu deixo aberto e não quero fazer essa continência. Porque quando eu saio de casa, eu vou lá na minha esposa, Deus abençoe, dou um beijo nela. Vou no meu filho, dou um beijo nele e vou trabalhar. Aí eu volto, esposa, dou um beijo nela, dou um beijo no meu filho. Um dia é fácil. Agora vamos no segundo dia. Deus abençoe Bia, Deus abençoe Isaac, dá um beijo, dá um abraço aqui no pai. Vou lá, eu volto. Deus abençoe filho, Deus abençoe pai, Deus abençoe mãe. Deus volta lá, Deus abençoe mãe. Não parece um negócio, mas se eu estou forçando, estou fazendo uma coisa assim, repetitiva, mas é isso que vai nos fechar essas portas. Porque no dia que eu estou feliz, sabe, eu comprei um lanche gostoso, a gente fez um passeio gostoso, é muito fácil fazer essa continência para a nossa família. Está tudo bem, a conta no azul, sem briga. Concorda? Eu vou sair da minha casa para ir trabalhar, está tudo uma paz. Tchau amor, vou trabalhar. Tchau filho, vou trabalhar. Aí eu volto, ai amor, que dia bom, que dia só de vitória, só dinheiro. Deus abençoe filho, que dia maravilhoso, ganhamos dinheiro, ganhamos. Muito fácil. Agora quando está tudo brigado em casa, a mulher brava, e eu mais bravo ainda, a criança chorando, eu vou sair. Você concorda que continência, o quê? Que beijo, que tchau, E muitas vezes nisso eu acabo abrindo uma porta. Até a Bíblia ele descreve como janelas. Toda vez que você lê janelas na Bíblia, está relatando de uma pequena porta, uma entrada, para fugir. Era uma entrada que eles deixavam quando vinham os inimigos, você fugia por elas. Mas essa entrada é perigosa, porque se você não fecha ela, o inimigo entra por aquilo que era para te salvar. Aí Deus ele deixa a família para nós. Ele dá uma esposa, dá seu esposo, dá seus filhos, dá sua família. Aí por causa do meu orgulho, eu deixo aberto essa janela. E eu não quero recomeçar na minha vida. Acontece o erro, acontece a briga. Eu não quero parar, resolver e recomeçar. Eu prefiro ficar com o meu orgulho. Aí entra o diabo nesse versículo que a gente leu de 1 Coríntios. O diabo entra na sua incontinência, em um espaço que eu deixo. Que o Senhor nos ensine a fechar esses espaços na nossa vida, para eu poder entrar na terra prometida, em Canaã. Eu não posso ficar deixando espaços na minha vida, janelas. Espaço, sabe, oportunidade para o mal entrar em minha vida. Que o Senhor hoje mostre aonde eu estou falhando. Seja uma falta de perdão, seja uma falta, sabe, um coração ruim, seja o que for. O Senhor quer que você feche essas janelas, quer que você recomece, quer que você levante. Tem até um versículo que fala, sacode o pó, tira a poeira. Sabe quando você cai? Dá aquela sacudida, vê onde ralou, onde machucou. Eu continuo. Mas está doendo aqui ainda, mas eu continuo, porque essa é a promessa do Senhor, eu vou viver na minha vida. Não deixe as incontinências abertas, as janelas abertas para o mal na sua vida.
Eu dei exemplo de um caso de família, de uma janela. Mas na nossa vida a gente tem muitas janelas que podemos deixar abertas. Aí que o Espírito Santo nos revele, nos ensine, nos dê entendimento aonde as janelas que eu estou deixando abertas. Janela do medo, da decepção, da tristeza, não sei. Que o Senhor nos ensine. Porque uma janela pode ser mal na nossa vida. A janela, imagine só. Eu já estou encerrando, irmãos. A Arca da Aliança é o maior símbolo que o povo tinha. Não só um símbolo, é a presença de Deus pura ali no meio do povo. E a Arca da Aliança saíram, foi roubada, perderam, ficou anos. Um dia Davi consegue trazer de volta a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança está entrando ali, Davi olha a Arca da Aliança, ele não se contenta, sabe, ele não consegue ficar parado. Ele arranca suas vestes reais e vai no meio do povo. Imagine um rei, sem a roupa do rei, no meio do povão. Entende a cena? A esposa de Davi, Mical, ela estava onde? Lá em cima no palácio, em uma janela, olhando Davi. Que papelão do meu marido. Onde já se viu ficar no meio do povo sem roupa do rei. Olha o que ele está. Mas Davi, ele não se aguentou de alegria. Eu estou trazendo a presença de Deus. Então ele começou a pular. Aí ele pegou uma porção assim, começou a dar para todo mundo, assim, do povo. Aí ele falou: vou pegar uma porção maior e vou dar lá para minha esposa. Quando ele foi levar para a esposa dele olhou para Davi e falou: você não tem vergonha na sua cara. Eu estou expressando na nossa linguagem do dia a dia, mas ela fala essa palavra: você não tem vergonha de fazer tudo isso? E olha a janela que a Mical abre na vida do seu casamento. Vai passar o tempo, Davi, ele está no palácio de novo, olha para a janela, o que ele vê? A Betseba. Aí a Mical falou: meu marido não presta, meu marido é um sem vergonha, meu marido... E o que Davi foi com a Betseba? Toda aquela janela que a Mical abriu, apareceu. Então uma janela aberta pode me condenar. Mas também a Raabe, uma mulher que era uma meretriz, que era uma mulher problemática, uma mulher que era uma vergonha naquela geração, ela abre a janela da casa dela, coloca ali um cordão vermelho, um cordão ali representando o sangue de Jesus, e chama toda a família dela para dentro da casa dela, e ela fala assim: essa janela vai estar aberta, mas por causa de um sangue, todo mundo aqui vai ser destruído, mas a minha casa permanece de pé, por causa dessa janela aberta. Ela teve um recomeço na vida dela, porque ela era mal falada, era meretriz, era problemática, era mulher que tinha vergonha, sabe? Todos os problemas. Mas um dia ela abriu a janela dela e colocou um cordão vermelho. Aí quando veio o exército de Israel invadir Jericó, todo mundo falou: nessa eu não toco, essa casa tem a salvação, tem o cordão vermelho pela janela. Você tem um novo recomeço. Eu não sei como foi o seu passado, esse ano, 10 anos atrás, sua infância, mas hoje a gente pode jogar um cordão vermelho pela nossa janela. Entenda, a gente pode pegar o sangue de Jesus, apagar esse passado, apagar esses erros, apagar, cobrir todas as minhas dores, e eu agora não vou ser mais a meretriz, o problemático, aquilo que está de sofrimento. Eu agora sou da genealogia de Jesus Cristo, eu faço parte do plano da salvação na minha vida. É maravilhoso o que Deus faz. Mas qual janela eu vou abrir? Como Mical que abriu? Ou como Raabe? Mical era uma rainha, Raabe era uma mulher da vida. Não importa quem eu sou, importa o que eu vou fazer da minha vida. Que hoje a gente estenda esse cordão vermelho e fala: Jesus, passa esse sangue na minha casa, Jesus.
O povo de Israel, para sair do Egito, não passou aquele sangue na porta da casa. Pega esse sangue e comece a passar na sua família, na sua casa. Comece a passar, vai lá no seu emprego, sabe? Fala, eu sou meio doido, às vezes eu vou na minha casa e passo assim, simbolizando, falando: Jesus, põe teu sangue aqui na minha casa, protege a minha família, protege, Senhor, meu filho, protege, Senhor, a minha casa. Senhor, o teu sangue, Senhor, a tua proteção vai nos ajudar a recomeçar na nossa vida e a conquistar a terra prometida. Aleluia. Tem um louvor que eu gosto muito, até tocamos na reunião de oração, que fala: minha alma, lava, Salvador, do teu sangue puro e carmesim, minha vida eu te entrego a ti, Senhor, tua para sempre sim. Que essa canção represente realmente na nossa vida. A minha alma, Senhor, lava, ó Salvador, lava tudo aquilo que for de ruim, Senhor, tira de mim, que eu possa agora prosseguir para a terra prometida, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia.